Pronto, agora deu certo. Tá me escutando? Tô. O que que a gente pode fazer de repente? Toda vez que você perguntar, tenta falar o mais pausado possível. E assim que você terminar, eu vou esperar um pouco. E se for o caso, eu até repito a sua pergunta antes de responder. Tá. Aí o pessoal pode dar o feedback pra gente como é que tá saindo. Como fazer os passeios? A gente tem uma dúvida em relação a isso, porque os cachorros, os gatos nem tanto, né? Os gatos não dá pra passear de coleira, mas os cachorros eles ficam perreando, ficam latindo, pelo menos os meus ficam querendo ir pra rua passear mesmo. E aí como é que a gente faz nessa situação de coronavírus? Então, em relação ao passeio com os animais, na verdade, procurar locais onde você tem o menor número de contato possível, tanto com animais como com pessoas. Passear com esse animal sempre na coleira, porque você vai ter um controle maior do que ele está fazendo em relação a farejar, defecar, urinar, tudo, locais. E sempre procurar horários e principalmente, como eu estou citando, locais que não tenham movimento. Então é sempre você e o seu animal, nunca com outra pessoa, nunca com outros tutores. Então sempre tentando resolver a questão só do passeio, na coleira e em locais de preferência isolados, nesse momento. Entendi. É, em relação a eles podem querer ficar passeando toda hora, tem alguma consideração? Olha só, uma boa ideia. Oi, Vanessa. Vanessa, tá me escutando, Vanessa? Oi, Vanessa. Tá tudo mudo, né? É melhor ela digitar a pergunta e você responder. Ela tá falando ninguém. Você ouve o que ela fala? Oi. Oi, Vanessa. Oi, vocês estão me ouvindo? Agora eu tô, mas tinha ficado um lag aí de alguns minutos. Vamos fazer assim, tenta escrever as perguntas. Isso, eu mandei aqui a última. Manda de novo a pergunta que você tinha perguntado, por favor. Mas como lidar com a ansiedade deles nesse momento? Tá. Me dá um feedback, por favor, se estão me escutando. Eu tô. Voltou aí? Voltou. Peraí, deixa eu ver aqui com a galera que tá me assistindo também aqui em Brasília. Voltou aí? Se você tirar o fone, eu acho que vai ficar melhor, sozinho. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar Pode o, ser o fone vou dando ti- coisa aí. vou tirar o Que aí fone você vai aqui ouvir pra ver. também naturalmente.
Tá dando para me escutar, Vanessa? Tá dando A para me última escutar pergunta agora? foi. Tá sim. Beleza. A última pergunta foi em relação à ansiedade deles nesse momento. O que que a gente pode fazer para distrair eles se a gente não pode estar passeando toda hora? O que que a gente faz em casa com eles? Na verdade, eu indicaria que a internet seria um ótimo tutorial em relação a ensinar tanto tipos de truque, tipos de brincadeira, formas de comunicação para tirar esse animal dessa rotina ali de ficar parado. Então é enriquecer esse ambiente com brinquedos, truques, brincadeiras. Tem aqueles circuitos caninos que eles ensinam também, como se fosse um tipo de treino. Então isso seria ideal para estar fazendo alguma coisa em relação a essa pergunta. Entendi. É, com relação a quando passar essa quarentena, Como lidar com a minha ausência após a quarentena, certo? Saiu aí. isso. Estão me escutando, galera? Posso responder? Isso. Então, Oi. essa pergunta, ela funciona da seguinte forma: como lidar com a minha ausência após a quarentena? Na verdade, isso vai ser definido agora. Então, é você tentar ao máximo não mudar a sua rotina com o seu pet. Mesmo que você esteja em casa e mais próxima e sua mudança de horários tenham sido definidas, é você evitar mudar a rotina do animal. Então, assim, não ficar com muito carinho, se o animal dorme na casinha, não ficar colocando ele na cama, dentre outras coisas que cada caso é específico, mas é principalmente não mudar essa rotina do seu pet. Ah, eu estou em casa agora, eu vou fazer mais isso, vou fazer mais aquilo. Então, isso vai mudar futuramente. Então, agora que vai definir essa questão. Então, quanto menos for mudada essa rotina, melhor para o animal, tá? Temos umas perguntas aqui se floral e remédio homeopático pode ajudar. Olha, existem alguns animais que são tratados com florais, sim, de forma para amenizar em relação a calmante, essas coisas. Mas o que acontece? Eu sempre falo, procura um profissional habilitado, uma pessoa responsável, de confiança, e aí avalia esse animal e vê qual que é a melhor forma de estar lidando com esse comportamento. Até porque o animal é muito ligado a gente, então a nossa energia para esse animal define muito o comportamento dele. Entendi. Nós que somos protetores de animais nas ruas, não paramos os nossos resgates. Olha só, tá me escutando, Vanessa? Tô. Beleza. Olha só, em relação a essa pergunta, nós temos dois porquês, né? Em relação aos animais, especificamente, não teria problema, porque não teria esse contágio. Mas no caso de você colocar essa ração, amanhã uma amiga ou uma pessoa dessa associação, ou pessoas que passam por ali e vice-versa, você estaria de repente proporcionando o contato, né, o contágio entre nós, seres humanos, através dessa alimentação na rua para esses animais. A vacina que eles tomam previne o Covid, o corona, que eles têm, porque é diferente, né? Tem uma diferença aí nesse corona que a gente está pegando para o que os animais têm vacina. É isso? Na verdade, a V10, ela protege contra o coronavírus entre os cães. No caso, que é a V10, né? Ela é uma vacina de cães.
O coronavírus nos cães, ele causa uma gastroenterite canina, que seria uma diarreia. Então, ela protege contra esse vírus. Porém, nós podemos contaminar o nosso pet, como eu já havia falado, e como se trata de um vírus de gastroenterite e de relação à respiração, vírus de deficiência respiratória, ele sempre está sofrendo uma mutação. Então, por esse motivo, que nós podemos contagiar o pet. Mas a carga viral que esse animal pega quando nós contaminamos ele com Covid, por exemplo, ela não passa para a gente. E o sintoma pode ser até diferente do corona canino. Entendi. Entendi. E com relação aos pets, a comprar ração, as clínicas continuam abertas, né? Pelo menos aqui em Rio Branco a gente. A pergunta falhou no final, mas é em relação à questão de comida para os animais, certo? Nessa pandemia. Isso? Olha só, em relação, Isso. em relação à dieta dos animais nesse momento, dificuldade, o que nós podemos partir para a alimentação natural? Ser evitados temperos e também podemos acrescentar alguns tipos de verdura, como, por exemplo, brócolis, cenoura, beterraba, o próprio fígado bovino sem tempero, que é muito rico em ferro. Não pode aparecer aqui não, calma, eu tô ao vivo, que moleque louco, velho. Oi, Vanessa. Eu tô escutando você. Tô. Agora eu não tô mais. Oi, tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá me Oi. Ah, então ótimo. Então, as nossas perguntas, dúvidas eram relativas. Primeiro eu vi uma Então, eu pergunta quero que saber se você tem escreveram alguma aqui, consideração a que é fazer qual o em sintoma do relação a Covid? mais. É algo que não está nas nossas perguntas? Tá me escutando? Oi, Vanessa, tá me escutando? Então, essa primeira pergunta que fizeram em relação ao Covid nos pets vai depender muito da carga viral desse animal. Como que ele foi Oi, contaminado, como oi, que estava tô. esse Agora eu tutor, tô. como é que estava essa pessoa que passou esse corona para ele. Então, vai ser necessário uma avaliação, possivelmente um raio-x do tórax para ver se tem alguma coisa nesse pulmão, qual o sintoma clínico que esse animal está apresentando, se é fome, se é depreciação respiratória, se é alguma Entendi. coisa, exame, e aí tratar exatamente aquele quadro. Porque o corona canino, ele causa gastroenterite canina, que no caso seria diarreia nos cães, certo? É isso. Então, é o que eu estou Uhum. falando. Pode ser que E ele no tenha caso, se depreciação for o, respiratória, sim, o Covid que porém a tem que gente ser tem avaliado pego, esse se a animal gente com cautela passar para para ver quais eles, serão os sintomas específicos vai que ser ele vai outros apresentar. sintomas. Vai Cada ser igual a animal gente? pode apresentar alguma coisa específica. Porque para esse vírus que a gente passou para ele ter chegado nele, existiu uma mutação. Então, essa mutação que esse vírus sofreu para chegar nele, no DNA, então vai causar certo tipo de coisa. Então, vai depender da idade desse animal, a imunidade dele e por aí vai. Então, os sintomas que eles apresentarem serão Hum, tratados paliativamente. Como eu te falei, mediante alguns exames também.
Entendi. Então, galera, É, é A isso. Dara As acabou de perguntas que fazer eu uma tinha já pergunta foram aí que ela é todas interessante. sanadas, as O que que dúvidas. acontece? Se o doutor César tiver mais Cada alguma passeio que a gente faz com o consideração, nosso animal, independente de gato ou cachorro, ele pode estar passando por locais contaminados. Vou dar um exemplo. Eu, às vezes, passeio com o meu animal, uma pessoa ela cuspiu no chão. Então, tem um saliva naquele. Passar álcool no cachorro, limpar as patinhas dele. Nós, principalmente. Oi, Vanessa. Deu, deu para escutar? Tá. Vamos lá, voltando. O que que eu falei? Quando a gente passeia com o oi, cachorro, por tô exemplo, você foi ouvindo. passear com o seu animal. Se ele passa em um local que tem uma saliva, por exemplo, Mais ou contaminada, menos. aquela Eu fiquei com patinha vai dúvida na para a parte casa do com a álcool, saliva. passar álcool no cachorro. Então é interessante que você passe álcool na patinha desse cachorro, que você possa lavá-la com água e sabão. E você também. Sempre lavar a sua mão com água e Hum, sabão, higienizar com álcool 70, evitar o contato com o seu olho, com a sua boca, com o seu nariz. Outra coisa, você vai na hum. casa de uma pessoa, um exemplo. Aquele animal, às vezes, pode ter uma pessoa sintomática que, brincando com ele, caiu uma gotícula de saliva naquele pelo. Você passa a mão nele, por exemplo, fazendo carinho, você está contraindo aquilo para você, certo? Então tem que ter cuidado com essas situações, tá? É muito importante. A rotina das clínicas teve alguma mudança? Entendi, Tem uma pergunta aqui da minha mãe. E aí, entendi. mãe? A gente teve Tá escutando, Vanessa? mais alguma pergunta? Então, a Shirlene, que é minha mãe, fez uma perguntinha aí dos pets, né? Nessa pandemia. A Oi, mudança, na verdade, principal é ter um cuidado maior com a higiene, caso que, na verdade, nós já temos. Então, é sempre assim, só pacientes atendidos em emergência, horário marcado, higienização completa do tutor, no caso, lavar a mão, higienizar com água, com sabão, com álcool, o próprio cachorro, o local e tudo isso. Umas perguntas aqui. Espera aí rapidinho. Álcool de vez em quando. Perguntaram aqui, uhum. passa álcool nas patas dos pets? Então, assim, na verdade, é bom sempre associar as duas coisas. Tem um limpador de patas, que eu não sei te falar o nome correto, mas que vende muito aqui em Brasília, nos pets, que você põe a patinha do cachorro dentro de uma vasilhinha com água e sabão específico. Então você põe essa patinha, faz isso umas 3, 4 vezes e ele lava a pata do cachorro. Então, lavaria a pata do cachorro uma por uma, você enxuga completamente, passa álcool naquele animal. Perfeito. Se quiser um respaldo, seria ideal. E se você puder, pode também passar um paninho com álcool nesse cachorro. Você pega ali um pouquinho de álcool. Nossa, meu cachorro fez. É porque eles têm ciúme, na verdade, né? Não é uma coisa costumeira você ficar pegando na patinha. Mas Ele aí, não gosta no caso de que não ter pegue na esse, patinha, né? O meu esse cachorro, pelo menos, se eu for brinquedo que eu lavar falei a que pata limpa, dele, né? O que que a gente pode estar fazendo? A sua própria mão com uma luva ou com a mão mesmo, lava a sua mão, depois vai lá com seus próprios dedos, entra cada dedinho, limpa um por um, enxuga, pode passar álcool. Aí tem que pedir ajuda e tem que ter cuidado com essa ajuda por causa da questão do corona, né? o difícil é ele Vamos lá. deixar eu fazer isso. Minha mãe aqui. O álcool não causa dano na pata do pet? De forma alguma. De forma alguma. Pelo contrário.
O álcool, ele é um antisséptico, ele é de Ó, tem outra limpeza e pergunta. de nenhuma forma ele vai causar dano. Se esse animal sentir alguma dor, algum incômodo, alguma coisa, pode ser até que ele tenha algo entre esses dedos que você não viu. Um machucado, uma pulga, um carrapato, alguma coisa do gênero. Certo? Na pata, não mais. Se ele lamber, Interessante. não entendi essa pergunta. Deixa eu ver aqui o que ela quis perguntar. Na pata, não. Certo. Mas e se ele Tem lamber? mais alguma No pergunta caso, se aí? lamber o álcool, não tem problema. Se ele lamber o álcool, ele vai achar um gosto ruim e provavelmente ele não vai lamber de novo. E a quantidade é muito pequena, não teria como contaminar esse animal em Você relação a lambeu a... intoxicá-lo. Certo? Tem uma, tem uma pergunta aqui: o que fazer com o pet contaminado? Se o seu pet for avaliado por um profissional e for detectado Entendi. corona, é seguir a mesma coisa aqui Mais com a alguma gente. pergunta? É manter o isolamento desse animal. O mínimo de contato possível até que os sintomas possam desaparecer e esse animal esteja de alta completa. Certo? Eu acho que... Entendi. Certo. Gente, Vamos lá, mais tem uma alguma pergunta pergunta? aqui que apareceu. Os cães não têm imunidade contra o Doutor, muito corona. obrigada por todos os Então, a imunidade, ela vai esclarecimentos. vir Você exatamente da boa vacina, participar. quando se relaciona ao corona canino, certo? E quando se relaciona ao nosso corona, ele não tem imunidade, porque é um vírus que está sofrendo mutação. Então, se ele for contaminado com o vírus passado pela gente, é igual eu falei, uma avaliação tem que ser feita, um profissional responsável tem que avaliar aquilo, ver quais os sintomas que o animal está apresentando devido ao Covid-19 e tratar ele da forma correta. Mas a vacina dos pets não imuniza contra uma contaminação que nós podemos passar. E Vanessa, você está falando aí, eu que na verdade agradeço esse convite, apesar da distância que eu estou em Brasília, vocês estão aí em Rio Branco. Eu tenho família em Rio Branco, quem estiver assistindo aí, valeu. Tenho primos, Ótimo. realmente, amigos, irmãos, então estou sempre à disposição. É um lugar que às vezes eu acabo até indo no ano, visitar tudo. E a gente poder levar essa informação nesse momento é muito importante. Então, sempre que a gente puder fazer essa conexão, você precisar de alguma coisa, eu estou aqui sempre disponível. Teve algumas falhas em relação à internet que não cabe a nós, mas a gente pode proporcionar outra live, divulgar isso até para outras pessoas. E assim, eu acho que nossa missão foi cumprida, que é algumas dúvidas que são básicas, mas que na verdade não são esclarecidas, né? Então, estou sempre aqui, que precisar, a gente vai estar disponível. Qual a rotina do pet? O que é melhor em épocas de... Quanto à rotina do pet? O que é melhor em época de pandemia? Tá, mais uma pergunta. Com certeza. Na época da pandemia, a rotina do pet, o melhor é que ela não seja alterada. Então, assim, se o cachorro passeia 5 vezes e você não consegue passear 5 vezes, que você passeie 3, mas que você não diminua quantitativamente esse passeio por completo. E assim, nem aumente tanto, porque assim, agora eu estou em casa, então eu vou sair mais com o meu cachorro. Então isso é pior. Então é tentar nesse momento manter a rotina que ele já tinha, tá? E uma coisa que eu ressalto é assim, o cachorro, ele não é um brinquedo. O cachorro é um ser. Assim como nós temos vida, ele também. Então o cachorro não é brincadeira. Então, principalmente nesse momento, é evitar o contato realmente com o animal, aquele contato direto. Então é ter o contato específico, o contato básico, porque você pega no cachorro, aí você pega em você e por aí vai. Chega na casa do amigo. Quem gosta de cachorro sabe do que eu estou falando. Quem gosta de animal realmente prefere muito mais um animal do que uma pessoa. Então, ter cuidado com esse detalhe. E assim, tem alguma dúvida? Procura alguém responsável. Liga para alguém, vê Sim. uma informação que seja real, porque na verdade esse vírus é um vírus que cada dia descobre uma coisa nova.
Então, nós estamos tendo sempre novos estudos, novas coisas. E nos animais ainda fica um pouco aquém, porque se nós, seres humanos, ainda está muito aberto, imagina nos animais, né? Então, é ter esse cuidado. Um cão de rua contaminado pode contaminar pessoas do Covid? Não, não. Um animal, não existe nenhum caso de algum animal ter passado corona para ser humano. Não existe essa possibilidade, né? Até porque, deixa eu ver aqui outra pergunta. O que que acontece? Tá escutando, Vanessa? A família Coronaviridae, ela é dividida em alguns gêneros. E dentre esses gêneros, por exemplo, nós temos o alfa coronavírus e o beta coronavírus. Os cães e Todo gatos, assim. eles são do gênero alfa coronavírus. Então, não existe nenhum relato de ser humano contaminado com alfa coronavírus. Existe de animais com beta coronavírus, que é o nosso corona, certo? Infelizmente está dando nossa hora aqui. A gente está completando 1 hora de live. Tô adorando as perguntas, mas Salva essa live, a gente vai Vanessa. ter que concluir agora. Beleza? E estou aqui à disposição. Quando Obrigada, gente, por precisar, toda a é só chamar. interação.